Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. A história do regime militar brasileiro não começa em 1964. Ela começa antes, nos anos turbulentos que o antecederam. O Brasil vivia uma década de tensão econômica, política e social. Era o início dos anos 60, e a inflação ultrapassava os 80% ao ano. Os salários perdiam valor rapidamente. O custo de vida subia, a desigualdade aumentava e o país parecia caminhar no fio da navalha. Antes de continuarmos, se você é novo por aqui e quer saber de mais histórias do mundo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. No centro desse cenário estava o presidente João Goulart, conhecido como Jango. Ele assumiu o cargo em 1961, após a renúncia inesperada de Jânio Quadros, mas a sua posse foi contestada por setores militares. Para permitir que Jango governasse, o Congresso fez um arranjo incomum. Implementou o parlamentarismo. Em 1963, um plebiscito devolveu o presidencialismo ao país, e Jango voltou a governar com plenos poderes. Mas Jango herdou um Brasil rachado. De um lado, setores conservadores temiam suas propostas de reformas econômicas e sociais. Do outro, movimentos de esquerda cobravam velocidades e radicalização das mudanças. A tensão cresceu ainda mais quando, em 1964, Jango realizou o comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, defendendo abertamente reforma agrária, universitária e tributária. Para os seus apoiadores, era um gesto necessário. Para os seus opositores, foi um passo definitivo rumo ao socialismo. Esse clima de medo era amplificado pelo contexto internacional. O mundo vivia a Guerra Fria e os Estados Unidos monitoravam de perto qualquer país que demonstrasse sinais de simpatia ao comunismo, especialmente depois da Revolução Cubana em 59. Documentos revelados posteriormente mostram que Washington atuou para enfraquecer Jango politicamente e apoiou setores militares que planejavam sua queda, preparando inclusive a chamada Operação Brother Sun, que forneceria apoio logístico para os golpistas. No Brasil, movimentos como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, financiados por empresários e setores conservadores, tomaram as ruas pedindo a derrubada do presidente. Era uma demonstração do tamanho do apoio social ao golpe. Em 31 de março de 1964, tropas de Minas Gerais começaram a marchar rumo ao Rio de Janeiro. Outras unidades militares aderiram também ao movimento. Era o golpe militar em andamento. Jango optou por não provocar confronto civil e deixou Brasília. No dia 1º de abril, mesmo como presidente ainda no país, o Congresso declarou o cargo vago. Os militares assumiriam o poder e começava o regime militar que duraria 21 anos. O primeiro presidente militar, Humberto de Castelo Branco, assumiu prometendo eleições rápidas e normalização institucional. Isso nunca aconteceu. Rapidamente, o governo começou a governar por meio de atos institucionais, que permitiam cassações, demissões, suspensão de direitos políticos e intervenções nos poderes legislativo e judiciário. O regime consolidou um sistema bipartidário artificial, a Arena, Partido da Situação, e o MDB, Oposição Limitada e Tolerada. Durante os governos seguintes, especialmente sobre Costa e Silva, e depois durante o governo de Médici, vieram anos mais duros. O marco desse endurecimento foi o AI-5, decretado em dezembro de 1968. Ele fechou o Congresso, suspendeu o habeas corpus para crimes políticos, instituiu censura prévia a jornais, músicas, peças e filmes que deu ao presidente poderes praticamente absolutos. Esse período ficou conhecido como Anos de Chumbo. Durante esses anos, as organizações de esquerda decidiram pegar em armas contra o regime. Grupos como a ALN, o MR8, o VPR e o PCdoB participaram da resistência armada. Sequestraram diplomatas, assaltaram bancos e organizaram guerrilhas. A resposta militar foi avassaladora. Órgãos de repressão como o DOI-CODE, CENIMAR e o DOPS ficaram conhecidos pela prática sistemática de tortura, desaparecimentos e prisões clandestinas. A guerrilha do Araguaia, organizada no interior do Pará, foi brutalmente esmagada entre 1972 e 1974, e muitos corpos jamais foram encontrados. Mas, ao mesmo tempo, o regime promovia um crescimento econômico acelerado, conhecido como milagre econômico. Entre 1968 e 1973, o PIB brasileiro cresceu taxas absurdas, chegando a 14% em alguns anos.
grandes obras marcaram o período como Itaipu, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e os metrôs de São Paulo e Rio. A propaganda oficial vendia a imagem de um país imparável. Ninguém segura esse país, ou Brasil, ame-o ou deixe-o. Mas havia um preço. O milagre se apoiava fortemente em dívida externa e concentração de renda. A prosperidade não era distribuída igualmente, e quando o preço do petróleo explodiu em 1973 e novamente em 1979, o milagre virou crise. A economia entrou em queda, a inflação voltou, a dívida externa que triplicou no período tornou-se impagável, ao mesmo tempo a repressão começava a perder legitimidade. O general Ernesto Geisel, ao assumir em 1974, lançou o Plano de Abertura Lenta, Gradual e Segura, uma transição controlada para o fim da ditadura. Mas essa abertura enfrentou resistência interna da chamada Linha Dura, responsáveis por atentados e ações clandestinas contra opositores. O atentado no Rio Centro, em 1981, quando uma bomba explodiu nas mãos de militares que planejavam ocupar a oposição, marcou uma queda drástica da credibilidade da ala radical. Nos anos de 1980, o regime estava desgastado. A inflação ultrapassou 200%. O novo sindicalismo, liderado por Lula no ABC Paulista, cresceu. A campanha Direta Já, entre 1983 e 1984, levou milhões às ruas pedindo eleições diretas para presidente. A emenda Dante de Oliveira, que permitiria eleições diretas, não passou no Congresso por poucos votos, mas o país já estava decidido. Em 1985, o Colégio Eleitoral escolheu Tancredo Neves, encerrando oficialmente o ciclo militar. Tancredo morreu antes de tomar posse e o vice, José Sarney, assumiu, inaugurando a nova república. O regime militar acabou não como uma grande ruptura, mas como um lento colapso político, social e econômico, derrotado não por armas, mas por desgastes, crise e pressão popular. Hoje, o período ainda divide opiniões. Para alguns, foi um tempo de ordem e crescimento. Para outros, um período de censura, tortura e supressão de direitos. Mas uma coisa é certa, os 21 anos de regime militar moldaram profundamente o Brasil moderno, e entender essa história é essencial para entender o país de hoje. Esse conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos como este, ative o sininho e siga o canal.